Então, o meu transtorno alimentar começou desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Na televisão tava na época, eu lembro, passando uma novela de uma bailarina que ela vomitava um monte e tal. E a minha mãe, por medo que eu sofresse bullying, não sei o que, ela sempre pegou muito no meu pé, dizendo que eu tava gordinha, que era pra eu parar de comer isso, parar de comer aquilo, parar de tomar refrigerante. Eu entendo que ela não queria me deixar doente, mas ela fazendo isso, ela influenciou negativamente. E quando eu vi aquela menina vomitando, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer? Então o que acontecia? Eu não comia na frente dos meus pais, nem da minha família. Comia, tipo, muito pouco, fazia umas 2 refeições na frente deles. Mas quando todo mundo ia dormir, todo mundo ia deitar, aí eu comia tudo. Arroz com a mão, arroz gelado, comida gelada. Tudo que eu via pela frente eu comia. Tomava refrigerante, muito refrigerante. Se deixasse, eu tomava 2 litros de refrigerante. Só que depois vinha a culpa. Porque eu sabia que mesmo eles não vendo, o meu corpo iria responder. Então o que eu fazia? Vomitava. E eu fiquei um bom tempo vomitando. Eu vomitava até ano passado. No início do ano passado, até o início do ano passado, eu ainda vomitava. Só que o que aconteceu? Durante esse tempo todo, eu tenho 22 anos agora, foram quase 10 anos, foram uns 9 anos com bulimia. Em 2014 para 2015, eu decidi que eu iria começar a emagrecer. Que eu não queria mais vomitar, mas eu iria queria começar a emagrecer de uma forma saudável. Foi quando eu comecei a tomar shake da Herbalife, fazia 3 refeições de shake da Herbalife por dia. Eu não ingeria muito alimento sólido. Quando eu ingeria, eu sentia uma culpa enorme. E aí, em vez de eu vomitar, eu tomava muito laxante. Aí ia no banheiro, ia no banheiro, ia no banheiro. Então, sempre que eu comia alguma coisa que eu achava que era proibida, eu tomava laxante. Às vezes, uma vez ou outra eu vomitava, mas a maioria das vezes era laxante. E como as pessoas não sabem, a bulimia ela não é só o ato de tu colocar o dedo na boca e vomitar. Mas qualquer coisa que tu machuque o teu corpo para colocar para fora a comida que tu ingeriu, é um tipo de bulimia e é uma coisa muito grave. O que aconteceu? Além de eu comer pouco e tomar só shake, me alimentar só de comida líquida, eu fazia muito exercício. Eu corria 8 quilômetros, fazia 1 hora e pouco de academia e comia quase nada. Às vezes uma rodelinha de batata doce e um pedacinho de frango. Aí o que aconteceu? Na academia eu rompi o bíceps femoral a primeira vez. Eu deveria ficar 1 mês de repouso, eu fiquei só 1 semana. Voltei a fazer exercício. Meu corpo já estava muito debilitado, eu já tinha perdido acho que uns 15 quilos. E aí eu rompi mais uma vez o mesmo músculo e tinha uma bactéria no meu organismo que se alojou ali e fez uma infecção enorme. O que aconteceu com isso? Meu organismo, como estava muito frágil, adquiriu uma alergia a todos os medicamentos. Eu tomei um medicamento para perna, comecei a ter muita alergia, fechou a minha garganta, tive que ir para o hospital correndo e a partir daí todos os medicamentos me deram alergia. Nos 5 dias consecutivos que eu tinha tomado o primeiro remédio para perna, a minha perna começou a inchar muito, inchar e muita alergia e febre e eu não podia tomar nada de remédio. Foi quando me internaram na Unimed aqui de Florianópolis, sem saber o que eu tinha, o que aconteceria comigo, se eu iria perder minha perna, se eu ia morrer porque a infecção estava muito grande. Um médico fez uma coisa muito errada, que ele enfaixou a minha perna, que não estava com nenhuma coisa, nenhum osso quebrado, nada, então ele não poderia ter enfaixado a minha perna, ele enfaixou e a infecção começou a subir para a barriga. Aí me internaram, eu tomava morfina de 4 em 4 horas, tomava só antibiótico, que era a única coisa que meu organismo aceitava, tomava todo dia injeção na barriga para trombose e fiquei 20 e poucos dias internada. Graças a Deus, porque é só isso que eu posso imaginar, o meu fim não foi pior como poderia ter sido, de perder a perna ou até virar óbito, mas a coisa que mais me choca quando eu lembro é que quando eu tava no hospital, eu não queria saber se eu ia perder minha perna, se eu ia morrer. Eu só queria saber se eu estava engordando ou se eu não estava engordando no hospital. Meu maior medo era
tudo aquilo que eu tinha perdido, eu ganhar no hospital. Então, o que eu fazia? Por achar que o soro estava me engordando demais, eu evitava comer. E sempre que eles colocavam mais soro em mim, eu ficava muito mal. Eu perguntava pra minha mãe se eu estava engordando, até que um dia minha avó, que é bem idosa, ela tem 89 anos, ela esteve no hospital para me visitar, e aí ela começou a fazer carinho em mim e falou que eu tinha dado uma engordadinha. Aquilo ali pra mim foi tipo, eu preferia ter perdido a minha perna e não ter escutado aquilo. Me fez muito mal e eu comecei a brigar com a minha mãe no hospital. Mãe, eu te perguntei se eu tinha engordado, tu falou que eu não tinha engordado, eu tô engordando. Então assim, poderia acontecer tanta coisa ruim comigo e a minha única preocupação era se a comida do hospital tava me engordando, se o soro tava me engordando. E é difícil falar isso porque as pessoas não entendem. Quem não passa por isso não entende. E foi nesse momento que a minha família viu que eu realmente estava doente, porque eu não sei se as famílias elas custam a entender que a gente está doente ou elas preferem não aceitar isso, achar que é besteira, que é uma fase que vai passar. Pode ser que passe, como pode ser que não passe. E é muito importante a gente procurar ajuda psicológica. Eu tomei a decisão de procurar uma ajuda psicológica quando eu tinha 18 anos, mas o médico me tratou como se eu fosse uma louca, não estava nem um pouco preparado para lidar com a minha situação. O médico mais me prejudicou do que me ajudou, porque minha família achou que era besteira, que eu estava fazendo isso para chamar atenção. E a última coisa que a gente quer fazer quando a gente está doente é chamar atenção. A gente não quer atenção pra gente, a gente quer se esconder do mundo, a gente quer se esconder de tudo. A gente não quer atenção, a gente não quer que as pessoas fiquem falando pra gente: ai, para de fazer isso, tá chamando atenção, ou ai, tu tá doente. A gente sabe que a gente tá doente, a gente não quer aceitar, e aí um médico, em vez de me ajudar, ele me prejudicou psicologicamente. Então eu parei de procurar ajuda médica. E aí, depois de tudo isso no hospital e tal, eu vi que a coisa estava muito grave, porque depois que eu saí do hospital, eu perdi mais alguns quilos. Eu fui de 52 quilos para 47 quilos. Eu saí do hospital muito magra. Hoje eu tô com 57, não sei porque eu não me peso mais. Isso é um gatilho pra mim. Quando eu me peso e eu vejo que o número na balança aumentou, é um modo que eu vejo de tipo, não. Aí eu começo a vomitar, começo a tomar laxante, começo a ter alimentação restritiva. Então, como eu sei que isso é um gatilho, eu não me peso mais. Mas a última vez que eu me pesei, eu tava com 57 quilos. Foi um baque pra mim, porque pra mim eu só iria estar magra se eu tivesse com menos de 50 quilos, que pro meu peso é absurdo. As pessoas viam nitidamente que eu estava doente. Então, eu comecei a trocar o tipo de pessoas que eu seguia. Porque a internet, eu acho que ela influencia muito. Hoje em dia, todo mundo na internet tem a vida perfeita, o corpo perfeito, o sorriso mais branco do mundo e o melhor cabelo do universo. Então, assim, se tu não começa a perceber as coisas que tu tá ingerindo, porque tu tá ingerindo um conteúdo que vai te fazer mal, e às vezes tu nem percebe que aquilo tá te fazendo mal. E aí eu comecei a mudar, comecei a seguir outras meninas que superaram transtornos alimentares, que engordaram depois de superar o transtorno alimentar, mas hoje vivem muito melhor do que quando elas estavam extremamente abaixo do peso, e isso foi me motivando. E apesar de não ter sido de fato uma ajuda psicológica, eu vi que aquelas pessoas estavam ajudando demais na minha vida. Eu comecei a fazer o que eles chamam de um follow terapêutico, deixar de seguir pessoas que serviam como gatilho, pessoas que me faziam olhar para o corpo delas e me questionar por que eu não tinha aquele corpo, o que faltava eu fazer para ter aquele corpo. E eu sei que eu já tinha feito de tudo para ter o corpo delas e eu nunca ia ter, porque o meu corpo é o meu corpo, o corpo delas é o corpo delas. E muitas vezes até essas meninas que elas colocam coisa na internet, que estão super felizes e tal, elas não são felizes dessa forma, porque elas dizem que tu tem que evitar sair com os amigos se eles forem comer, que tu tem que evitar isso, tu tem que evitar aquilo, então tu acaba se isolando do mundo para atingir o corpo perfeito, e isso pra mim não é válido. Então, conforme o tempo foi passando e eu fui vendo que eu tava mais forte, que eu
poderia ajudar as pessoas contando a minha história foi quando eu criei o meu Instagram, que é Show Transtorno Alimentar, para dividir a minha história com as meninas, para servir de alerta, porque na internet tem muita coisa, muito conteúdo ruim que a gente ingere sem nem saber, e pouca gente falando a realidade, pouca gente mostrando que não, a vida não é um mar de rosas. Eu tenho depressão, eu tenho transtorno de ansiedade, e foi quando eu estava no ápice que eu falei, não, agora eu vou procurar uma ajuda psiquiátrica para isso. E hoje em dia eu tomo remédio para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, e isso não é vergonha para ninguém. Isso não deve ser vergonha para ninguém, porque se a gente precisa de ajuda, a gente tem que admitir que não. A gente é humano e a gente está precisando de ajuda e vamos se ajudar. Só a gente pode fazer pela gente. Então eu aconselho as meninas que acham que devem atingir o corpo ideal para ser feliz a parar pra pensar, porque assim, hoje em dia existe Photoshop, existe Facetune, e às vezes a pessoa vai lá, posta, tá com um corpão e tal, e quando tu vê pessoalmente tu fala, nossa, mas a pessoa não é assim. E é de fato, as pessoas na internet, todo mundo mostra seu melhor lado, a sua melhor pose, o seu melhor ângulo, e na vida real não é assim. A gente é humano, a gente tem sentimento, tem dias que a gente tá mal, tem dias que a gente vai dar uma engordadinha, e tem diversos fatores que levam a gente assim. Tem momento que tu tá com uma tristeza profunda, que tu acaba descontando mais na comida, e essas coisas são normais. Tem gente que ganha peso e não é porque é desleixado com o corpo. Às vezes a pessoa ganhou peso porque ela tá com alguma doença, tá com algum problema. E não é vergonha pra ninguém ter problema. Ninguém tem a vida perfeita. Ninguém. Então, assim, depois que eu comecei a entender que eu não precisava ser perfeita, que eu não precisava superar as expectativas das pessoas, eu comecei a me entender melhor, eu comecei a me ouvir, as minhas vontades, as coisas que eu queria. Eu não vou te dizer que todos os dias eu me olho no espelho e falo, nossa, que linda, tô demais, não preciso. Não, tem dias que realmente a gente fica tipo, ai, tô desanimada, tô me sentindo feia, É normal, só que a gente não pode deixar esses pensamentos e sentimentos tomarem conta da gente, porque a gente é muito mais do que um corpo. Lógico que nosso corpo vai acompanhar a gente pro resto da vida e a gente tem que cuidar dele com amor e carinho. E cuidar dele com amor e carinho é nutrir ele com coisas boas, mas privar pelo psicológico também, porque o psicológico ele influencia totalmente no físico. Então, se tu estiver bem contigo, não digo que a pessoa não tem que se cuidar. Exercício faz bem pra saúde, alimentação saudável faz bem pra saúde, mas tudo tem um limite. Tu não vai deixar de aproveitar os momentos com a tua família, com os teus amigos, com o teu namorado, pra alcançar um corpo perfeito. E a felicidade, ela não chega com o corpo perfeito, porque eu perdi 20 quilos e a felicidade pra mim parecia cada vez mais longe. Hoje a felicidade pra mim parece estar mais perto, porque eu tô conseguindo me entender, eu tô conseguindo me ouvir, e tô conseguindo ajudar muitas meninas. É absurda a quantidade de mensagens que eu recebo de meninas realmente doentes, meninas de 13, 14 anos com anorexia profunda, que assim, ó, chega a ser triste. Sempre que eu olho pra elas eu lembro da situação que eu cheguei e eu sempre quero ajudar elas, só que muitas vezes elas me perguntam, como que tu fazia pra vomitar? Como que tu fez pra emagrecer tanto? Então isso me deixa muito triste, porque elas já estão debilitadas e elas não veem que elas estão debilitadas. E eu tento ajudar da melhor forma possível, mas às vezes eu queria fazer mais e não consigo fazer mais. E eu também tenho que entender que eu não posso abraçar o mundo. Eu ajudo da minha forma, compartilhando a minha história, que não é difícil. Tem muita gente que critica, que acha que eu tô me apropriando de um discurso que não é meu, que às vezes eu tô falando que eu sou gorda, enorme de gorda. Eu não tô falando isso. Gordofobia e pressão estética são duas coisas diferentes. Gordofobia, só quem é extremamente acima do peso sabe como é que é. Não ter lugar no ônibus para sentar, não ter lugar no avião para sentar, não ter maca que suporte o peso da pessoa. E eu jamais vou falar por essas pessoas, porque eu nunca passei por isso, mas eu sofri com a pressão estética, porque desde novinha as pessoas riam da minha cara, que eu era muito bochechuda,
No ensino médio, quando eu entrava, os meninos começavam a me chamar de fofão e eu ia pra casa e vomitava mais ainda, porque eu ficava extremamente mal com aquilo. E eu nunca fui uma pessoa acima do peso, mas os meninos riam da minha cara, eu sentia como se eu nunca merecesse o amor de ninguém pela pessoa que eu era. Até eu namoro há 5 anos e quando eu comecei a namorar, ele era super magrinho e eu era mais cheinha, assim. E eu comecei a achar que ele nunca ia me amar de verdade por causa do meu peso. Que ele nunca ia... Só que eu tava totalmente enganada. Ele sempre esteve do meu lado. Inclusive, quando eu tava no hospital, ele tava do meu lado. E ele sempre se preocupou comigo. Ele dizia que eu precisava de ajuda. E eu não ouvia isso. Então, assim, é muito difícil, mas a gente tem que ouvir as pessoas que gostam da gente. A gente tem que ouvir o que as pessoas têm pra dizer pra gente, que às vezes a gente não tá enxergando o buraco que a gente tá, mas as pessoas que amam a gente, que estão à nossa volta, elas só querem o nosso bem. Então, a gente tem que começar a ouvir mais as pessoas que gostam da gente, começar a se encher de informações boas, cuidar do nosso psicológico e da nossa mentalidade da mesma forma que a gente quer cuidar do nosso corpo, porque é tão importante quanto. E é isso.